This call is now being recorded. Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje, sexta-feira, 29 de setembro de 2023. Esse estudo é realizado e promovido pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor, de Curitiba, Paraná. Sempre lembramos para as pessoas que às vezes nos assistem pelos canais do YouTube, pelas mídias, aí, pelo nosso próprio site, que esse estudo ele é gravado ao vivo, às sextas-feiras, às 19 horas. E aquelas pessoas que assim quiserem participar ao vivo, é só entrar lá no nosso site, lá tem todas as informações para a pessoa receber o link no dia do estudo, e aí ela poderá participar conosco aqui ao vivo e interagir, inclusive, com a gente. E também aquelas pessoas que queiram assistir os estudos anteriores e os outros estudos da nossa casa, é só entrar lá no nosso site, lá, www.senhor.org.br, ou no canal de YouTube. Lá encontrarão os estudos anteriores, como também estudos da Revista Espírita, que nós realizamos aos sábados, à tarde, e toda a programação da nossa casa. Um vasto material aí para aquelas pessoas que gostam de estudar a doutrina espírita. Então, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo. Esse é um estudo nosso 28, do Livro dos Espíritos. E nós estamos entrando agora na parte terceira. Nós vimos a primeira parte, que fala sobre a estrutura da doutrina espírita. Depois fizemos a parte segunda. E agora estamos na parte terceira, que fala das leis morais. É bem interessante esse tema, né? Que a gente vai entrando aqui agora, para a gente compreender um pouquinho sobre essas questões das leis morais. Então, nós vamos ver hoje no capítulo 1, da lei divina ou natural. Caracteres da lei natural. Então, na pergunta 614, o Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Olha, essa primeira pergunta, a primeira resposta, ela já dá para a gente refletir bastante sobre essa pergunta, né, gente? Na 615. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável, como o próprio Deus. Interessante como o Kardec vai desencadeando as perguntas de maneira que a gente possa ir esclarecendo, né? Porque vai se aprofundando cada vez mais. Olha, que já chega na 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que em outra época lhes proibiu? A resposta: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. E na 617. As leis divinas, que é o que compreende no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? A resposta: todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria.
o homem de bem estuda e pratica as da alma. E aí o Kardec faz uma pergunta A sobre essa pergunta aí, né? Dado é ao homem aprofundar umas e outras, é mais uma única existência, não lhe basta para isso. E aí o Kardec faz aquele comentário que ele sempre faz sobre as respostas, né, gente? Aí ele comenta, o Kardec. Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o que precisa o ser, a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado? Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem, considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida, do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. (618). Essa aqui também é uma pergunta bem interessante, porque a gente hoje se fala muito e sempre a gente ouviu falar de outros mundos, né, de outros orbes, de outras coisas assim, né? Então Kardec faz uma pergunta na 618. São as mesmas para todo mundo as leis divinas? Olha que pergunta. A resposta. A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Um outro título, Conhecimento da Lei Natural. 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecer sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. E aí o Kardec faz também mais um comentário sobre essas respostas, por último, né? A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que em cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se numa é só existência, tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido os se instruírem? Faz a pergunta, né? Isso está lá na pergunta 171 a 222, né? Cadê que foi o comentário lá do Caldeirão dessa questão, né? A 620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada?
Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem esqueça. Essa pergunta é bem interessante mesmo, porque isso aqui em todos os estudos anteriores, em todas as respostas, muitas respostas anteriormente também em outros estudos, porque a gente pensa sempre com o mundo espiritual como, voltando ao mundo espiritual, a gente conhece tudo, vê tudo, percebe tudo. A gente tem um equívoco aí, né? Então, a resposta aqui também deixa bem claro isso, né? Compreende-se de acordo com o grau de perfeição que tem atingido, né? Isso não tem outro caminho, né? Que aqueles que não atingiram o grau de perfeição ainda não conhecem, às vezes, muito menos que nós que estamos aqui no mundo da carne, né? E essa outra pergunta aqui também é muito interessante, na 621. Aonde está escrita a lei de Deus? Aonde está escrito? E aí, às vezes, muitos religiosos, muitas religiões, vão colocar lá o nome dos livros sagrados, que é ali que está escrita a lei de Deus, e, né, preocupado com isso. Mas olha a resposta. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E Kardec faz uma pergunta A sobre isso. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Interessante, né? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Como nós esquecemos, né, gente? No 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. A 623. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus, não têm se enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? A resposta está bem clara, né? Certamente hão dado causa a que homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram, afinal, homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Essa pergunta aqui é bem interessante também. Qual o caráter do verdadeiro profeta? 624. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E olha 625, né, gente? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Jesus, né? E aí o Kardec faz comentário sobre essas perguntas. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado
ensinando-lhes falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. A gente pegar aí a nossa história, né, religiosa aqui da Terra mesmo, aqui a gente percebe bem claro isso, né. 626. Essa também é uma pergunta bem profunda, né? Porque só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens a tiveram? E a resposta: já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las, pelos ensinos, mesmo os incompletos, que espalharam, preparando o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi o homem conhecê-las logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os saídos da barbárie. E na 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Olha como Kardec era profundo, né? Então, bom, já que está tudo na lei de Jesus, por que, então, para que nós temos que estudar os espíritos, né? No livro das obras, né? E aí a resposta: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torna inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. A nossa missão, aí ele está falando dos espíritos, né? A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância, para que todos possam julgar e apreciar com razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade que ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Essa pergunta, essa resposta, ela é profunda, porque muitas vezes a gente vê, até próprio, às vezes, nos movimentos espíritas, algumas pessoas utilizando as próprias casas espíritas, às vezes, na abordagem das pessoas que chegam,
né, para assistir palestras, fazem palestras muito bem elaboradas, usando palavras sofisticadas, mas olha o que ele está dizendo lá, aqui, né? Estamos aqui, vestem a cara que é claro, sem equívoco, para que, ó, espírito tem que ser claro e sem equívoco, para que ninguém possa pretensar ignorância, para que todos possam julgar e apreciar com razão. Quer dizer, nós temos que ser mais simples, da maneira mais natural, claro, fazendo a sua lei, mas sem colocar muita sofisticação. Eu já vi algumas palestras, algumas vezes, pessoas às vezes profunda, mas usando termos tão difíceis que a pessoa tem que estar com o dicionário na mão. Mas será que é isso que nós temos que fazer para falar sobre as leis de Deus, né? É bem interessante essa resposta. Eu acho que nós temos que ter ela, nós espíritas, temos que ter ela bem na nossa mente, refletindo sobre ela. Eu reflito muito sobre isso. Será que a gente está sendo a simplicidade no sentido assim que eu falo, mas daquela maneira que consiga atingir a pessoa até mais humilde, mais simples, sem que a pessoa que às vezes quer conhecer, ela tenha dificuldade de interpretar o que a gente está falando, né? Continua. Na 628. E também, ó, por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Você não vai chegar e jogar a verdade em cima da pessoa de qualquer maneira, né? Por isso que tem que ter essa simplicidade. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam a ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que aos seus olhos era tido por profanos. Olha. Pelo que conheceis as leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá a uma imensidade de coisas que até agora se vos figuraram sem razão alguma, e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudos que esses materiais oferecem. Ricos eles são, tais objetos, e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Então, gente, isso aqui é uma coisa assim que eu mesmo gosto de estudar alguns conceitos ligados às religiões do Oriente. Eu gosto dessa resposta dele ali. Porque se você perceber ali, em todas elas, e mesmo algumas outras, nesse tempo lá, comecei a estudar o Alcorão, comecei a ler, se você lê aquilo lá, dentro daquilo, que as pessoas interpretaram diferente, mas dentro daquilo lá tem muitas coisas boas, muitas coisas corretas, nesse sentido que ele está falando, né? Nós temos que estudar e tirar aquilo que realmente é proveitoso, né? Para nosso esclarecimento, nossa orientação, né? E agora uma questão que é muito importante também, outro título. O bem e o mal. 629. Que definição você pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é,
de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. 1930. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. E o Kardec vai perguntando, buscando, aprofundando, porque fica muito fácil a lei, mas o que é? Que são essas leis? O que é a lei de Deus, né? Aí, 631, tem meio do homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Olha na 602. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando na realidade pratica o mal? Jesus disse, está no Evangelho, né? Vede o que querias que vos fizesse ou não vos fizesse. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Olha só. Vedes que querias que vos fizesse ou não vos fizesse. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. E aí, às vezes, a gente fica pensando assim, quando a gente vê uma pessoa com mau proceder, né? Às vezes a gente tá na rua praticando algumas maldades, e às vezes a gente começa a julgar, ou tem que falar com essa pessoa. Vamos fazer utilizando esse termo. Como que eu gostaria de ser tratado se eu tivesse naquela situação, né? Naquele momento ali? Como que eu gostaria que me tratasse? Aí, se a maneira que eu gostaria que fosse tratado naquela maneira ali, se eu tratar ele ali, eu não tenho engano que eu agi correto ou não, né? E aí você vale para tudo, né? 633. A regra do bem e do mal, que você poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? É. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida daquilo que necessitas. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se entendesse sempre a voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. A 634. Por que está o mal na natureza das coisas? Para o do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? É. Por quê, né, gente? A resposta. Já te dissemos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Está lá na questão 115. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele, se toma o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo
Está lá na questão 119, né? 635. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder interferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Essas diferentes posições são da natureza das coisas, de conforme as leis do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural que se aplica a tudo. E aí o Kardec faz o comentário dele, né, sobre o tema. As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Pois que está na ordem das coisas, tal diversidade é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. É mais difícil, né, gente? A 636. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? Lá atrás ele já respondeu isso, né? Mas a lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem sempre é o bem, e o mal sempre é o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Será, 637, será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Olha, eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Vamos aos conhecimentos de Kardec. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete o homem faltas que nem por serem consequências da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. A responsabilidade do homem é proporcionado aos meios que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples justiça, do que o selvagem e errante que se entrega aos seus instintos. Na 638, parece, às vezes, que o mal é uma consequência da força das coisas. Então, por exemplo, a necessidade em como se vê em alguns casos de destruir até mesmo o seu semelhante. Pode-se dizer que há, então, infração da lei de Deus? Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando pratica, porque melhor o compreende. A 639. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais, nesse caso, os culpados? O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocaram, tem menos culpa do que os que assim procedendo o ocasionaram, né?
Porque cada um será punido, não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. A 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outro, é tão culpado quanto esse. É como se houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que achando o feito, dele tira partido e que o aprova. E que teria praticado, se pudera ou se ousara. Né? Aqui é uma questão bem interessante que uma época eu trabalhava numa região e aí tinha as pessoas às vezes que mal índole, e as pessoas aí apareciam oferecendo, a gente trabalha com comércio, às vezes acontece muitas essas questões, e oferecendo objetos roubados. E é aquele, você vai comprar uma peça que eu chamava tinha um termo que você usava lá, né? Roubalto lá, aí você comprou. Olha, analisa bem essa resposta. Se você comprou dele, se beneficiou dele e foi roubado, então você, ó, que teria praticado pudera ou ser usado. Talvez fosse capaz de praticá-lo, mas desde que achando feito, ele tira partido é que ou aprova. É o que teria praticado se pudera ou se usara. Ele não tem coragem, mas o cara vai comprar uma televisão, comprar não sei o quê, um objeto, eu já vi muito isso. Ah, vamos comprar de fulano lá. Né? É hora que nós temos que reflexão disso. Ah, porque não foi eu, né? Eu não roubei. Você não roubou o carro, mas você está comprando a peça dele, você está incentivando a pessoa a roubar, né? Temos que pensar muito sobre essas questões, né? Será tão repreensível quanto fazer o mal, desejá-lo? Olha aí também essa pergunta, né? Conforme a vontade em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer a esse desejo. Se apenas não pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Quer dizer, a pessoa desejar mal para a pessoa, tudo bem, desde que você não vai fazer, né? Você desejou ali para aquele momento, aquelas coisas ali, mas se aquele não faz, mas fica guardando um momento propício e quer fazer, é, ele é culpado, né? Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Olha esta pergunta, hein, gente? Ah, eu não faço mal a ninguém. Olha a resposta. Não. Cumpre fazer o bem no limite das suas forças. Porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha só. Ah, eu não faço mal para ninguém. Vivo isolado. Mas olha a resposta. Cumpre fazer o bem no limite das suas forças. Porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Guarde essa pergunta, gente. 642. 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Será? A resposta. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejos de o praticar. Basta que se esteja em relações com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Né?
Né? Porque a gente acha que fazer o bem é só você dar caridade para o pessoal, né? Ah, eu vou lá na rua, dou caridade, eu sou. Não é isso que ele está dizendo. É o ser útil na medida possível, né? A 644. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa causa primária de muitos vícios e crimes? Sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu, quanto em liberdade, levada pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas. São os espíritos que tiveram a força de existir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre seus semelhantes. E basta a gente fazer uma análise, assim, observar em algumas comunidades realmente complicadas, né, que a gente percebe, violentas. Sempre no meio dessas comunidades existem pessoas ali que mantêm o equilíbrio ali, pratica e fala sobre Deus, sobre as coisas boas, né, que são verdadeiras pessoas caridosas, né. 646. Estará subordinado a determinadas condições ou mérito do bem que se pratique? Por outro, será de diferentes graus ou mérito que resulta da prática do bem? O mérito do bem, ora a resposta, primeira parte ali, o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço, e quando nada custe. É melhor conta tem Deus, o pobre que divide com outro seu único pedaço de pão, do que o rico apenas dá o que lhe sobra. Disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva, né, gente? Então, nós temos o costume de dar o que sobra, né? Ah, esse mês foi bom, me sobrou uma condições melhores, então eu vou doar um pouquinho para a instituição, ou doar aquilo que, por exemplo, que já não estamos usando há muito tempo, nossas roupas, às vezes, que já estão, compramos roupas novas, estão um pouco desgastadas, estamos usando, fora de moda, e nós vamos doando. Olha, e aí às vezes a pessoa pergunta assim, oh, poxa, por que nós não vamos lá numa casa espírita, fazer um diálogo fraterno, receber as pessoas? Ah, não tenho tempo agora, tem que colocar. É. Está na dificuldade em praticá-lo, né, gente? Qual que é o maior meritório disso, né? As reflexões que nós temos que fazer constantemente sobre isso. Divisão da lei natural. Na 647. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus? Certamente. Esse preceito encerra todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhe mostre a aplicação que comporta, do contrário, deixarão de cumpri-lo. Como o fazer presentemente. Ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E esse preceito compreendê-lo só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam grande número de portas abertas à interpretação. Aí o Kardec continua na 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho,
reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Faz a pergunta sobre isso, né? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podeis, pois, adotá-las, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pela qual se considere o quer que seja, né? A última lei é a mais importante, por ser a lei que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resumem todas as outras. Bom, gente, eu não quis começar no outro capítulo, porque aí não daria para terminar e ficar no meio, né? Então, hoje nós estamos encerrando por aqui. Então, no próximo capítulo dessa lei aí, agora que nós estamos falando das morais, nós vamos falar sobre da lei de adoração. Então, são temas bem interessantes, né? Então, eu quis dividir assim por capítulo. Então, nós não estamos aqui também por pressa para terminar e ficar no meio do caminho, que eu acho que é importante a gente refletir um pouco cada tema, né, gente? Bom, então está aberto aí aquelas pessoas que quiserem fazer algum comentário, algumas questões para levantar, né? Olha que profundo hoje esse estudo. Foi até rapidinho, né? Olha aí, já são 50 minutos, foi tão rápido, né? Tema bem interessante. Alguém quer comentar alguma coisa? Está livre. Ninguém? Pode falar, Ilane. Boa noite a todos, boa noite, Pereira. Eu queria só uma explicação assim um pouco mais para mim assim, na 627, você comentou assim, né, que tem que ser claros e sem equívocos na linguagem, como Jesus ali disse, né? Jesus empregava miúde na sua linguagem, em alegorias e parábolas, porque falava de conformidade. Você deu um exemplo na palestra, então seria assim, para que todos tivessem um entendimento mais fácil, assim, seria usar palavras de uma forma mais, não de uma forma formal, não tão coloquial, seria assim? Não, vamos Para mim poder entender um pouquinho. Não foi eu que coloquei, tá ali. Não. Os espíritos responderam assim. Eu dou exemplo assim, toda vez que nós estamos nos comunicando, nós temos que entender que nós estamos falando sobre a doutrina espírita, para quem nós estamos falando. Se eu estou falando se eu vou chegar num dia e fazer uma palestra, fazer uma explanação sobre o espiritismo para um grupo de pessoas, por exemplo, que são instruídas, tá? Eu posso usar palavras mais sofisticadas que eles vão entender. E seria até uma falta minha de respeito se eu usasse palavras muito, vamos dizer assim, simples ali e tal da maneira, porque nós estamos falando com um público que entendesse. Mas aí estou falando de público específico. Mas eu acho que dentro da casa espírita, onde nós estamos fazendo uma palestra, às vezes, com um público, onde nós estamos atendendo pessoas de vários níveis, não é questão de palavras, você tem que entender que você pode ser, por exemplo, claro, usando palavras assim que não deixe interpretações, que a pessoa não tem que sair recorrendo um dicionário, que às vezes as pessoas sabem tanto, por exemplo, às vezes uma pessoa que tem a área de medicina, ele vai começar a falar e começa a usar algumas palavras lá que até para a gente tem dificuldade de você compreender o que ele está falando, né? Então tem que ser uma palavra, tem que ser adequada, que a pessoa vai entender aquilo, que não possa ter dúvida, né? Nesse sentido. Eu concordo com isso, que às vezes a gente percebe isso mesmo, que algumas palestras que é direcionada ao público geral são tão sofisticadas que você tem que ficar com dicionário lendo. Eu acho que não é adequado, é a minha opinião. Eu diz isso. Eu acho que deveria ser, você pode ser, por exemplo, claro, objetivo, simples, sem também usar palavras esdrúxulas ou coisa assim. Tem que ser aquela maneira que é mais fácil de entender, né? De uma forma ampla então, mas eu também concordo, por isso que eu escrevi ali nas palestras, que eu sei que aí, no caso, foi sua opinião, porque está escrito no Evangelho. Porque tem muitas palestras que eu mesma já assisti,
que eu tenho que voltar, falo assim, no YouTube, né? Então, tem algumas palestras que, particularmente, eu tenho que assistir 2 vezes para eu poder ter algumas palavras que ficam fora. Eu falo, de tentar pesquisar, como você falou, no dicionário. Porque, assim, E até, acaba... e até mesmo, vamos partir agora, voltando um pouquinho, até na questão de estudo, né? Às vezes, Exatamente. a gente faz um grupo de estudo dentro da Casa Espírita, eu já ouvi isso na prática, aí as pessoas, às vezes, quer estudar, quer conhecer, mas ela tem dificuldade de estudo, não estudou, pouco estudo, né? Pouca instrução, e aí as pessoas têm dificuldade de leitura, de ler, e aí as pessoas vêm estar num grupo de estudo, nós estamos estudando o livro agora, nós estudamos aí o que nós chamamos de Deon, que é estudo da mediunidade, e outros estudos também, aí a pessoa, às vezes, chegava lá e colocava a pessoa, perguntava, falava de uma maneira diferente, e colocava a pessoa para ler. Aí a pessoa não lia, a pessoa começava a, vamos dizer assim, repreender a pessoa, junto com todo mundo. A pessoa não via mais, não votava mais, né? Você tem a oportunidade da pessoa porque ela tinha dificuldade. Então você tem que dar acessibilidade para todos, né? Para entender. Eu acho que o Espírito deixa bem claro, né? Até na própria leitura do próprio livro dos Espíritos, Kardec fez de perguntas e respostas para facilitar isso. Né? Exatamente, é isso que eu ia comentar agora. Tem que ser, porque a Casa Espírita, quando tem os estudos, que nem você comentou agora do Deon, que é um estudo, né, assim, né, eu quero dizer assim, o conteúdo grande, né, tal, então é necessário que seja de acolhimento. Agora, imagina, se a pessoa sair com mais dúvidas ainda, ela acaba acidentando, né? Ou você chega lá e você vai dificultar o acesso dela porque ela não consegue ler o livro lá. Não, tem que ser... Se ela é semi-analfabeta, então, gente, vamos falar da maneira que ela possa entender também, né? Isso, e tem que ser acolhedor, né, Pereira? É verdade. Né? Obrigada, meu querido. Mais alguém tem algum comentário? Olha aí, um estudo hoje bacana, né? Eu acho que... Gostaria de fazer um comentário, Pereira. Pode fazer. Com relação ao que vocês estavam falando aí, também tem a situação de, por exemplo, os dias de cura, né, que tem lá, tratamento, não é bem cura, né? Bom, depois acontece a cura, mas assim, enfim, tem os dias de tratamento lá no centro. Então, vem muitas pessoas de outras religiões também. E claro, temos que acolhê-los também, porque de repente eles souberam que alguém lá melhorou e um passou para o outro, outro passou para outro, daí vai lá, de repente começa com palavras que eles nunca viram na vida, eles ficam boiando também, né? Não sabem nem para que lado correr, porque palavras que eles nunca viram, para eles seria como tá falando em japonês ali. Perfeito que você colocou. Esse cuidado é o que eu estou falando. Aí ele deixou claro, inclusive anteriormente lá, nos textos anteriores, que todas as outras, ali não colocou religiões, mas todas as outras filosofias, todos os outros caminhos, têm algumas verdades. Então nós temos que respeitar essas pessoas também. Eu vou dar um exemplo meu particular. Eu atendo muitas pessoas com magnetismo, hoje eu não atendo tanto, mas na época atendia muitas e muitas pessoas. E nessas minhas experiências, eu vou dizer para você, eu já atendi muçulmanos. Eu atendi uma senhorinha que ela vinha para tratamento de magnetismo, que ela tinha um problema, acho que de um câncer, não sei o que era o problema dela hoje, e ela vinha, ela era muçulmana, e ela trazia aquele conta lá e ficava assim. E olha, aí quando a gente percebia, quando a gente percebia que ela era de outra religião, a gente evitava de colocar alguns termos que pudesse dificultar ela, atendia ela, e aí o que a gente falava? Em termos de Deus, da bondade, da caridade, né? Então você tem que ter esse respeito. E hoje, constantemente, quando eu falo com as pessoas, mesmo no tratamento do magnetismo, a gente começa a conversar com as pessoas, eu sempre falo para as pessoas buscarem a religiosidade. Olha, se a pessoa percebe que a pessoa é evangélica, continua, pratica o evangelho, que é um caminho. Se ela sente bem ali, só que buscando essas leis, né, que ele está colocando ali, buscando esses conceitos morais, né, do bem, continua praticando bem. Senão a gente vai criando assim, a gente quer fazer o proselitismo e trazer ela, você tem que ir para cada espírita e continuar. Pô, se você gosta da igreja católica, você gosta do protestantismo, sei lá, se você gosta do budismo, perfeito, se ela trair aquilo bem para ela, e ela fazer o bem, tá ótimo. Né? Que nem ele fala ali, cada um vai ter o seu tempo certo. O que nós não podemos é excluir, né?
nem você falou. Perfeito mesmo, chegar ali, tem que tomar muito cuidado com essas questões. Porque às vezes a pessoa, você fala assim já, que você tem que ir, que está na casa espírita. Peraí, você tem que se modificar, né? Você tem que melhorar, você tem que buscar fazer o bem para os outros, como a lei, né? Então nós temos que tomar muito cuidado mesmo com isso, nós pessoas que atendem público, né? O que conversa, nós não podemos ter essa discriminação, né? Exatamente. Mais alguma questão? Da minha parte, ok. Então, pessoal, quem gostaria de fazer Então, faça a prece para nós, Luiz, já que você está com o microfone aberto ainda, já faça a prece de encerramento para nós, por favor. Assim. Mais uma vez, Senhor Jesus, Deus Pai, agradecemos por mais esta oportunidade de estudo e pedimos, Senhor, força para que todas as semanas estejamos aqui reunidos em Teu nome, para cada vez mais aprender sobre essa doutrina que tanto nos ensina, tanto nos consola. Pedimos também aos benfeitores espirituais que sempre estejam conosco, nos protegendo, e que consigamos seguir e tenhamos força para praticar tudo que aprendemos com essa doutrina tão maravilhosa. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Até a próxima Que semana. assim seja. Boa noite a todos. Boa noite.